são os vários aspectos da tragédia de Mariana. Olhe bem, isso aí não é acaso, isso aí é erro, é mais vexame e mais falta de condições daqueles que têm de olhar pela população da região. O primeiro carregamento de água que chegou em Valadares para servir a região foi enviado pela empresa Vale do Rio Doce com querosene, água com querosene. Mandaram a água dentro de vagões que transportavam querosene. Água imprestável. É mais outro aspecto dessa tragédia, mais outro aspecto da incompetência. E eu estava falando aqui que pelo menos um político teve uma posição, pelo menos razoável, diante dessa situação, que foi o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, que não saiu satisfeito, nada satisfeito do encontro que teve com a presidente Dilma Rousseff. O prefeito reclamou que a multa aplicada pelo governo federal à empresa, R$ 250 milhões, não tem caráter indenizatório e vai para os cofres da União. Segundo o prefeito, nem o governo federal, nem o estadual abriram mão de suas parcelas nos royalties do minério em favor da cidade, conforme ele havia solicitado. A intenção de Duarte Júnior era amenizar os impactos da paralisação da atividade mineradora na arrecadação da cidade. O setor representa cerca de 80% da renda do município, que com os desdobramentos da tragédia deve cair drasticamente. A gente não sabe se é piada ou se é um descalabro, né? O governo querendo levar o dinheiro da multa para os seus cofres, para fortalecer os próprios cofres e deixar ao Deus dará a região que foi atingida, que foi massacrada. Durma com esse barulho. Criticado pela aliança com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e por ser pouco atuante na retomada da economia, o PSDB finalmente resolveu agir nesta semana. Rompeu com o PMDBista, negociou a aprovação de pautas econômicas com o governo e já começa a anunciar a divulgação de documentos com propostas para o ano que vem. Deve estar pensando na eleição, né? O PSDB busca maior empatia com o eleitorado nas eleições municipais de 2016, além de sinalização para o mercado financeiro. O partido vai apresentar ao país um diagnóstico da gravidade da crise e do que nos espera para o ano que vem, mas principalmente propostas na área social. O documento será uma revisão de plataforma de campanha presidencial de Aécio em 2014, com propostas como o Pacto Federativo e reforma tributária, além de enfoque social. A estratégia integra uma tentativa de recuperar o protagonismo do debate econômico, perdido desde a derrota nas eleições presidenciais de 2014. Olha aí, sem condições de fechar o orçamento, respeitando a meta fiscal prevista para 2016, o governo federal já se movimenta para tomar novas medidas até o fim do ano, que representem aumento de receita. A principal medida em análise é o aumento da alíquota do PIS e da CONFINS, incidente sobre os combustíveis. Isso significa aí que a gasolina, o metanol vão subir, caindo tudo na cabeça da gente. A elevação de PIS e COFINS poderá ser feita pela presidente Dilma Rousseff, sem precisar da aprovação do Congresso Nacional e da necessidade do período de 3 meses, prazo obrigatório para a entrada em vigor da CID Combustíveis. O potencial de arrecadação foi calculado entre 6 bilhões e 9 bilhões de reais. Outra medida em análise pelo governo é um adiamento ainda maior do reajuste dos servidores públicos. Pela proposta original, o aumento seria adiado de janeiro para agosto de 2016, com ganho de 7 bilhões de reais. A proposta agora empurra para novembro o adiamento, mas a medida enfrenta resistências. E a consequência de tudo isso é que tudo aumenta, inclusive as taxas de juros das operações de crédito para pessoas físicas e jurídicas, que subiram em outubro pelo
13º mês consecutivo. 13 meses. Igual hoje é sexta-feira 13, né? Dizem que é dia de azar. Mas que subir 13 meses consecutivos é azar para a gente, é muito. E isso aí foram renovados também os maiores patamares desde 2009, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. O juro médio subiu 0,07 ponto percentual em outubro ante setembro, para 7,30% ao mês, o maior nível desde abril de 2009. No cartão de crédito, a taxa subiu 0,14% para 13,73% ao mês em outubro, o maior nível desde março de 1996. Em Minas Gerais, a taxa relativa ao comércio, de 5,46% ao mês, foi a mais alta registrada pela entidade. No caso das pessoas físicas, novamente houve aumento nos juros em todas as 6 linhas pesquisadas, entre elas juros do comércio e cartão de crédito rotativo. Em relação aos juros do comércio, houve alta em todos os 12 tipos de lojas pesquisadas, com a média geral subindo 0,03% para 5,35% ao mês. A taxa mais alta foi registrada em Minas Gerais, com 5,46% ao mês. Vamos conversar agora com Ricardo Couto. Ele é professor de economia da faculdade IBMEC, que é uma faculdade especializada em economia. Ricardo, boa noite, prazer em recebê-lo aqui novamente. Boa noite, prazer é todo meu, Barroso. Você viu ali na matéria, no VT que entrou, só notícia ruim, né? A taxa do cartão de crédito sobe, está na maior taxa, no maior patamar, desde 1996. 19 anos, né? Quase 20 anos. Praticamente 20 anos. Praticamente 20 anos que o ano está fechando, né? É. Praticamente 20 anos. Só tem que fazer uma inflação batendo no patamar de 10%. É. E Minas Gerais ali, houve o relato, tem taxas que subiram mais que em todo o país. Nacional. É sempre bom a gente frisar, né, Barroso? Você falou assim, se é uma notícia ruim, depende para quem, né? Para as instituições financeiras está muito bom. O mercado financeiro está soltando foguete. Para quem emite cartão de crédito e tem a capacidade de trabalhar oferecendo cheque especial e essas outras linhas de crédito, eu não acredito que seja tão ruim assim. Olha, antes de as campanhas políticas virarem coisas de marqueteiro na televisão, tinham os comícios e lá tinha o Zé Fogueteiro. Era um personagem importante dos comícios. Antes de começar o comício... Show de fogos. Show de fogos. O mercado financeiro já contratou o Zé Fogueteiro, sabe? Mas está contente com essa situação e nós que estamos perdendo, né? Na verdade, o mercado financeiro, ele consegue trabalhar gerando lucros, tanto com as taxas de juros alta, baixa. Ele tem instrumentos para que consiga se gerar recursos, né? Gerar lucros, tanto na alta de juros, baixa de juros, alta da inflação, baixa da inflação. Então, pensar que isso está sendo maléfico para alguém, né, com certeza quem está pagando esse pato é a população. Quando a gente fala assim, as taxas de juros subiram, o crédito está alto, os cartões de crédito batem um recorde desde 1996, a gente fala assim, não, tudo bem, eu não vou contrair crédito, não vou comprar crédito, mas isso mostra uma ponta de como a economia está ruim, né? O desemprego aumentando, a situação, as empresas não estão vendendo, o comércio tem uma perspectiva muito ruim aí para esse período natalino. Estão falando que não vai haver presentes, vão haver lembrancinhas. Então, é um conjunto de dados que mostra que a recessão pegou o país para valer. Pegou pesado, né, Barroso? E a questão é a seguinte, a gente não vê num horizonte curto esse cenário sendo alterado. Então, pensar nessa taxa de juros somente quem efetivamente está precisando do crédito, realmente é uma visão muito curta da situação. Porque se essa pessoa não precisa do crédito, necessariamente o seu negócio, o seu emprego, depende desse crédito para gerar a economia. Então, a economia está num nível mais baixo, né? O dinheiro gira com menor velocidade. Isso é ruim, mesmo que você não queira contratar o crédito.
mas você é um beneficiário quando a economia vai bem, como qualquer cidadão que aqui mora. Então, seria uma visão muito curta realmente pensar nisso. Essas taxas de juros, elas já estão no nível mais alto do mundo em termos reais. A gente já trabalha com não aumento dessa taxa de juros por outros efeitos aí, que o pessoal já tá estudando bastante, parte fiscal e como que pode entrar com outras ferramentas de política monetária que não aumento dos juros, porque esse juros realmente já está absurdo, acima dos 14% ao ano. Aproveitando a sua presença, Ricardo, um professor de economia, você viu eu comentando, eu noticiando sobre essa situação de Mariana, né? Essa aqui é considerada a maior tragédia ecológica da história do país. E a gente está vendo a economia de Minas patinando aí em vários sentidos, os preços subindo aqui até mais do que em outros estados. E a gente sabe que a economia mineira gira muito em torno da mineração, que vocês economistas chamam de commodities, né? E que inclusive está em muita queda, porque a China parou de comprar o minério como comprava antes. Um baque igual esse, financeiro, para uma empresa igual a Samarco, para o Estado, para a população, para os trabalhadores da região, tudo mais, isso pode representar também pelo menos um pequeno abalo na economia de Minas? Isso deve, Barroso. Eu, particularmente, acredito muito que Minas vem errando ao longo de vários anos na política econômica regional. Criou-se uma dependência muito grande do setor de commodities e tanto a mineração, alguma coisa de siderurgia, que praticamente agora está acabando, porque eles estão sofrendo demais com a queda no preço das commodities, setor de mineração também, e não se criou uma cultura em Minas Gerais de outro tipo de arrecadação. Por exemplo, setor de serviço. A gente vê as grandes empresas que aqui nasceram, todas fora de Minas hoje, todas em Rio e São Paulo, e Minas hoje em dia só indústrias, né? Até indústrias. A gente tem o exemplo da Fiat, que foi lá para Pernambuco, a grande operação dela. A gente tem a empresa do vice-presidente José Alencar. Estou falando vice-presidente, não fala isso, não, porque quem faleceu, mas ele continua sendo vice-presidente. Cotominas, que é uma empresa, uma das maiores empresas têxtil do país, que levou as operações para São Paulo, levou a sede para São Paulo, a geração de recursos, né, de receita. Então, é uma pena que a gente vem perdendo essas batalhas por falta de uma política econômica que conseguisse diversificar a economia de Minas. Então, ficamos dependentes. E aí eu já ouvi algumas análises falando que ninguém pode falar assim, que tem que fechar a mineração sim, no caso específico de Mariana, que é um absurdo, e criticando o prefeito quando ele falou o seguinte: olha, nós temos que ter calma. Eu achei muito sensata a declaração dele, no seguinte sentido. Ele falou das duas coisas, ele falou: olha, temos que punir os responsáveis, mas temos que pensar na vida dessa cidade. Então, não é só punir e fechar tudo, porque Duarte Júnior, né, prefeito? Duarte Júnior. Porque se fechar tudo, fecham quantas cidades de Minas Gerais a gente vai fechar, Barroso? A gente fecha praticamente o estado, né? Se a gente parar com a mineração. Então não precisa ser tão radical assim, não. É deixar extrair, mas de forma responsável. Então, a punição tem que haver, porque senão o baque econômico de simplesmente fechar a porta, eu não garanto que a gente consiga suportar esse baque econômico. Ricardo, é uma situação difícil, né? Acho que tem uma média aí de 700 barragens, não sei se desses tipos, menores, mais ou menos, menores, maiores, 700 barragens. Se fechar, significa desemprego, o baque da economia. Se ficar sem fiscalização do jeito que está, ano passado foi outra Mariana pode acontecer. Tabirito, agora pior ainda, Mariana é o tipo se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se fechar, né, Barroso? Imagina essas barragens aí, próximas de 700 barragens. Grande parte dessas cidades, ou microcidades que estão em volta dessa barragem, vão virar cidades fantasmas. Não existe mais economia. A economia basicamente gira em torno da barragem. Então, é claro que isso tem que ser visto com muita cautela. Não pode continuar esse descalabro de falta de fiscalização, falta de investimento. Os técnicos do governo federal, lá do Ministério da Minas e Energia, soltaram ontem um documento acusando o governo, né? E eu não digo que é só o governo Dilma, isso vem de trás. Não investem e não fiscalizam.
Ô, Ricardo, eu te agradeço muito, mais uma vez, pelas suas informações. Eu que agradeço. Uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o Redação BH News vai dar um pulo no comercial e volta logo após um breve intervalo.